Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez, bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você já está a assistir este vídeo. Um abraço e sempre grato pela sua participação aqui no canal, com seus likes e suas mensagens. Isso é muito importante para o crescimento do mesmo dentro deste tema polêmico, difícil, de muito enfrentamento, mas mantendo todo o respeito a seres humanos fisicamente falando. Esse canal é um canal defensor dos direitos das crianças, das mulheres, dos seres humanos de uma forma geral. É totalmente defensor e orientador contra qualquer tipo de bullying, preconceito, racismo, enfim, homofobia, qualquer coisa ruim que atinge mente de ser humano querendo ser melhor do que outro. Se você caiu aqui de paraquedas, é assim que a gente fala, você pode se assustar no início, porque eu sou contra, é isso mesmo, contra qualquer tipo de doutrinação religiosa de qualquer vertente que não leva a nada. Desde quando isso tem prejudicado a nossa nação, prejudicado o nosso planeta. Mas se você que entrou aqui de paraquedas e tem uma influência religiosa ou uma doutrinação religiosa, uma vertente, acha que isso está sendo eficiente na sua família, na sua vida, não está mais aqui quem falou, continue na sua zona de conforto. Eu só quero te dizer que divindades, espíritos de uma forma geral, tudo isso é uma ilusão mental. Eu falo isso porque eu tenho também experiências. Talvez a sua experiência seja diferente da minha. Mas aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa, coloca uma coisa na tua mente. Isso você tem que aprender. Sempre pode existir uma outra versão. Aprende isso. Nunca pense que a versão que você aprendeu é a versão verdadeira. É a verdade, é tudo. É o que está dentro do campo da realidade. Pode não ser. E se ser, tudo bem. Mas entenda. A moeda tem dois lados. A moeda tem dois lados. Por exemplo, eu estou aqui com uma nota antiguíssima. Acho que você deve lembrar desta nota, né? Que eu achei aqui. Serve até para museu. Colecionador. Que é um cruzeiro. Aquela notinha verde. Banco Central do Brasil. E isso aqui fez muito sucesso na época que tinha validade como um dinheiro que circulava aqui. Só que aqui tem dois lados. Tem um lado que tem esta cara aqui e tem o lado aqui, onde tem um palácio ou uma residência deste lado aqui. Isso tem um significado muito grande. Uma nota antiga está aqui compondo o meu cenário aqui também. A moeda tem dois lados. Você tem que entender isso. Nunca acha que só existe uma versão que você aprendeu, porque eu me enganei por 25 anos achando isso. O que eu aprendi, a verdade não era para mim. Mas o vídeo de hoje eu quero reagir a um trecho muito interessante de uma entrevista, que ali não foi um debate, de uma entrevista entre o Sérgio Sacani, do canal Space Today, que é um cara que eu sou muito fã, que fala sobre astronomia, e também ele é ateu, mas lá ele não fala, ele não milita ateísmo, mas ele é ateu, ele é ateu convicto, com convicção. Mas é um ateu sem conhecimento de religião, sem conhecimento bíblico, porque nunca passou por lá. É fácil qualquer pastel de rodoviário, o pastor, o apóstolo, o que for, falar besteira para Sérgio Sacani sobre religião, sobre Bíblia, porque o Sérgio não tem o que responder, porque não conhece esse lado.
Por isso que o senhor Rodrigo Silva se sobressai muito bem diante de... Não ganha debate, porque cada um tem um pensamento diferente. Não ganha. Dizer que ele ganha para o Pirula ou para o Sérgio Sacani não tem sentido. Não ganha. Mas também ele se sobressai muito bem porque esses homens não vieram da religião e não militam contra as máfias das religiões, os enganos das religiões, as mentiras das religiões. Então é muito fácil debater. E debater não, conversa de amigos. Rodrigo Silva versus Sérgio Sacani. Rodrigo Silva versus Pirula. É muito fácil, é uma conversa de amigos. Ali. Naquela hora, o ateísmo do Sérgio Sacani coloca um pouco de religião para o suposto respeito de estar conversando ali com ele. E a religiosidade do Rodrigo Silva trabalha também com um pouco de ateísmo. Pode observar que quando o Rodrigo Silva está conversando com um ateu, numa entrevista, ele é mais ateu do que religioso. Você já prestou atenção? Mas quando ele está numa palestra, lá no meio dos alienados religiosos da vertente dele, ele desce a rir. Ele não fala a mesma coisa. Você vê que esses caras trabalham com momento. É a mesma coisa o Sérgio Sacani, ele é ateu. Só que ele não bate no lado religioso. Ele falou que não tem nada a ver com o meu, também não tenho nada contra essa galera aí. É assim que ele diz que acredita no que quiser. Mas quando o Sérgio Sacani conversa com outro ateu e dá uma pincelada sobre religião, ele fala outras coisas. Não só ele, como o Pirula também. Eu já assisti uma live, o Pirula falou, acho que foi uma entrevista, que ele disse que quando o Rodrigo Silva fala, só sai bosta. E nem bosta comum, é aquela mesmo mais extrema. Mas ele conversando com o Rodrigo Silva e tudo, ele... Entendeu? Porque é assim que a banda toca. Presta atenção. Só que é nessa entrevista aqui, que eu vou colocar aqui na frente, um videozinho aqui, para não atrapalhar eu falar também. Nessa entrevista aqui, o Rodrigo Silva deixou escapar uma fala sobre a Bíblia quando o Sérgio Sacani fez uma pergunta sobre terraplanismo. Que o Sérgio Sacani, ele vê isso, e isso realmente é propagado aí na internet, que todo terraplanista, que é um povo que está criando aí um sistema, na verdade, mentiroso, que já é provado que a Terra é um globo, e eles levam para a Bíblia, o terraplanista, que eles tiram assim algumas ilustrações, algumas interpretações de que o terraplanismo tem base bíblica, a Terra é plana. Aí o Rodrigo Silva, ele é contra, porque ele entende, ele sabe que já é provado que a Terra é um globo, ele sabe disso. Mas quando ele fala sobre entender o conto do vigário, presta atenção que eu vou colocar que você vai entender. É pouquinho que ele vai falar aqui. E aí eu tenho uma fala para falar sobre isso. Eu tenho uma explicação para falar sobre isso, que você religioso, até adventista, que é fã do Rodrigo Silva, você nunca ouviu uma explicação simples, humilde, mas tão precisa, que eu vou fazer aqui nesse vídeo através da fala do Rodrigo Silva. E ele fala de exegese, entender a exegese bíblica. Vamos ouvir o que o Rodrigo fala quando o Sérgio Sacani faz essa pergunta aqui. Vamos ouvir o que ele fala e eu entro com a minha explicação, meu argumento aqui para você fazer uma análise. Vamos conversar por aqui. Clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Já. Eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área,
A teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Olha só. Eu não posso falar isso. Deixa eu dar uma pincelada sobre isso aqui que ele falou. Deixa eu dar. Cara, eu vim de lá. Sabe que a teologia, na verdade, existem várias, né? Tem a teologia. Eu vou explicar isso aqui, o que ele falou aqui, que não tem nada a ver, não condiz com a verdade. Tem várias teologias. A palavra teo quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo, tratado ou ciência. Logo, teologia é estudo, tratado ou ciência ou conhecimento acerca de um Deus. E a teologia, a chamada teologia adventista, é totalmente diferente da teologia católica. Como é diferente da teologia assembleiana. Como é diferente da teologia das testemunhas de Edgar ou de Jeová, dá no mesmo. Como é diferente de várias teologias de todas as religiões, que cada religião tem a sua teologia toda. Até na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, tem a sua teologia. Eles não usam essa expressão, mas eles têm aquele conhecimento sobre os deuses que eles acreditam. Enfim, e a palavra teologia é a maior mentira. Deixando claro, é a maior mentira dentro das religiões e as pessoas não percebem. Porque teo, que quer dizer Deus, logia, que quer dizer estudo ou tratado ou ciência ou conhecimento sobre Deus, isso não traz sentido, porque eles mesmos dizem que não conseguem explicar o Deus deles. Não tem explicação. Eles dizem isso, porque o Deus é uma coisa mental, então não tem como explicar mesmo. Se eles não conseguem ter explicação sobre um Deus. Cara, como é que teologia é coisa verdadeira? Teologia, ciência de Deus. Se eles mesmos dizem, o próprio Rodrigo Silva sabe disso, já defendeu em várias palestras, que ninguém tem a ciência total de um Deus. Então teologia logo é uma mentira. Aí eles tentam mascarar, entendeu? Mas não é isso não. O parágrafo que ele vai falar aqui é onde vai entrar o meu argumento. Tem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bolufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. É isso. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. Você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá, é isso que eu ia perguntar, porque... Olha só, presta atenção. Não é o foco ele continuar a falar para eu dar meu argumento. O foco aqui foi um só. Preste bem atenção. Foi um só. Eu vou colocar mais aqui, ó, mais aqui para eu ficar mais espaçoso aqui para falar para vocês. Vou deixar no cantinho aqui, se eu precisar eu trago de volta. Se eu precisar eu trago de volta, tá? Tá bom. E vou falar algo muito interessante. O tema desse vídeo é a exegese de Rodrigo Silva. É uma exegese burra. Cara, não tô chamando ele de burro. Não preciso falar isso. Tô dizendo que a exegese dele é uma exegese burra. Primeiro, vamos conhecer o significado da palavra exegese. Se observa, ele fala tanto que tem que examinar isso, época, texto, contexto, etc e tal, e isso se torna ele mais incapaz de entender a natureza fora deste livro mentiroso. Aí as coisas. Aí ele passa a ser uma pessoa totalmente voltada a uma doutrinação que ele aprendeu de uma mentira que ele acha que é a real. Ó, exegese. Vamos conhecer o que significa a palavra exegese? Vamos lá. Exegese e seu significado. Exegese é uma análise, interpretação
ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra ou de um texto, uma palavra ou expressão. Vocês estão entendendo? Isso é exegese. Agora eu te pergunto, como é que nós vamos interpretar a exegese do Rodrigo Silva? Você sabe qual é a exegese do Rodrigo Silva baseado nisso aqui? Vou explicar agora. Agora você vai entender. Olha só. Para explicar, eu tenho que usar uma figuração simples. Vocês devem conhecer aquelas pedrinhas. Acho que todos conhecem no Brasil, aquelas pedrinhas que rolam por muito tempo nos rios, por muitos anos. E elas vão desgastando e vão ficando redondinhas, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Isso aqui é uma cápsula de uma lâmpada, para figurar melhor. Elas vão ficando redondinhas, como essas que vocês estão vendo na tela aí. Por conta do tempo. E tem umas que elas ficam na aparência de um ovo. De um ovo de galinha. Enfim, de um ovo. Tem muitas pedrinhas que ficam na semelhança de um ovo. Tá. A exegese do Rodrigo Silva sobre a Bíblia é essa aqui, ó. Não só dele não, de vários, mas aqui o alvo é ele. Pra vocês entenderem, pra depois não ficar engolindo essas besteiras, que esses caras querem dinheiro, cara. Esses caras querem ostentar. Usar sua própria fama dentro das igrejas para ganhar dinheiro. Claro que quer. Nada contra o ser humano dele. A pessoa dele, a família dele. Respeito a sua formação acadêmica, independente de qualquer coisa, mas usar essas besteiras, esses besteirols religiosos para tentar explicar uma coisa que já é provada na natureza, que é tudo o contrário. Aí você chega no rio ou numa cachoeira e você encontra uma pedrinha na semelhança de um ovo. Aí você olha aquela pedrinha e você pensa, será que isso aqui é uma pedrinha mesmo? Eu tenho que examinar, acho que não é uma pedrinha. Isso aqui é um ovo. Deve ser um ovo de algum tipo de ave, digamos, um tipo de animal. Uma pedra normal. Aí você pensa assim, cara, eu acho que a qualquer tempo vai nascer uma vida disso aqui. Isso aqui é um ovo. É um ovo, e bota na mente que é um ovo. Aí não procura observar que aquilo ali é algo natural de muito tempo que veio rolando e ficou na aparência do ovo, tá? Beleza. Aí você pega aquela pedrinha, leva para casa e coloca em cima do estante. E coloca uma frase assim: espera uma vida nascer deste ovo a qualquer momento. Aí a pergunta vem: vai nascer alguma vida deste suposto ovo, que na verdade é uma pedra? Sabe quando é que esta vida vai surgir? Nunca. Mas você colocou a frase ali com tanta firmeza que você morre e fica a tua geração. Não, quem colocou isso foi meu pai, foi meu avô. Disse que a qualquer momento vai nascer uma vida aqui, vai enganando. Aí pai engana filho, filho engana neto, aí vai enganando geração. A mesma coisa é isso aqui. Então a exegese de Rodrigo Silva é essa. É fazer deste livro algo que vai, daqui nasce um tipo de vida sobrenatural, que vai gerar outro tipo de vida sobrenatural para alguma coisa, cara. Quando isso é um livro que já foi rolado, presta atenção, figuradamente falando, rolado de vários anos, várias traduções, contradições, vertentes religiosas, mudando isso, mudando aquilo. Catolicismo muda isso aqui, mudou isso aqui, Roma mudou isso aqui, judeus do judaísmo mudaram muita coisa para alimentar e fortalecer suas vertentes. Enfim, e vai, e mudança, e rolou, que ficou parecendo um ovo, de forma figurada. Só que disso aqui nunca vai nascer nenhum tipo de vida, ou vai gerar, ou tem alguma vida por trás ou por dentro disso aqui espiritual. Isso é um livro simples, feito por mão humana,
engana bilhões de pessoas no planeta Terra, ainda infelizmente, em pleno século XXI. Então, a exegese do Rodrigo Silva é essa aí. É essa aí. É interpretar uma pedra como um ovo que um dia vai nascer vida e um besta, um otário, um imbecil, uma pessoa que não observa a natureza como ela é, vai ficar o tempo todo esperando daquele ovo nascer uma vida. Por quê? Porque o Rodrigo Silva falou que isso é uma exegese, que tem que entender quando foi que aquilo ali foi formado e o que é aquilo, que na verdade é simplesmente uma pedra que foi rolada, ninguém sabe como, de onde vem. Aí vai ter que estudar a pedra de uma forma científica, ele não aceita. Aí ele leva para a forma mental, espiritual da mentira. Então, cara, acreditar nisso aqui como uma verdade... Você vê que ele conversando com o Sérgio, ele entra em contradição várias vezes com várias palestras dele. Eu já assisti alguns trechos de algumas... Eu não tenho paciência para assistir um cara. Antigamente eu até assistia, via. E ficava ali maravilhado com algumas palestras do Rodrigo Silva. E não só ele, vários. Mas porque eu estava cego, surdo e mudo. Eu estava com a venda nos olhos, da burrice religiosa. E uma fé que não funciona, que não faz sentido nenhum. E ali tudo você engole. Né? Tudo você engole. Você engole desses caras, cara. Você vai ver, não tem nada a ver. Você vê que quando ele conversa o tempo todo com o Sérgio Sacani. Depois, se você quiser assistir, depois assiste aí uma parte que ele contradiz de várias palestras quando ele fala, porque ele tem que ser formal ali, ele tem que ser totalmente respeitador ao ateísmo, porque Sérgio é ateu. Ele tem que responder as perguntas do Sérgio Sacani, voltando para não estar agredindo ali. Mas observe, depois procure aí na internet palestras do Rodrigo Silva falando sobre ateísmo para você ver a pancada que ele dá nos ateus. Então só engole isso quem é trouxa, cara. Como eu falei, eu tô aqui discutindo ideia, e as ideias de exegese, de hermenêutica, de homilética, de oratória, de retórica do Rodrigo Silva, pra mim, nada mais é do que criancice, infantilidade. Isso só vai enganar besta. Eu não. Eu não me engana, cara. Esses caras não me enganam. Eu tenho muitos amigos na Adventista do Sétimo. Tenho muitos amigos, gosto deles. Não tô aqui também dizendo que a igreja adventista é isso e aquilo. Não. Eu estou falando que a exegese bíblica do Rodrigo e dessa turma toda é uma coisa sem sentido. Porque isso aqui é apenas um livro histórico que tem tanta contradição com as coisas naturais. Um Deus frágil. Apresenta um Deus frágil, um Deus que se arrepende, um Deus que endurece, que ele mesmo disse aí, o Deus que endurece o coração de um homem, um Deus que... Cara, não tem sentido. Um Deus que faz uma coisa e depois viu Deus que aquilo era bom porque nem ele sabia. Um Deus que eles dizem que é onisciente, não tem onisciência de coisa nenhuma, porque ele não sabe o que acontece no futuro, porque ele dá ordem de algo que ele poderia não precisar dar ordem, porque sabendo ele do futuro, não teria precisão de dar ordem, uma coisa que ele já sabe que vai acontecer. Então não traz sentido. Eu falei sobre isso aqui. Tem um vídeo aí muito bom falando sobre a burrice da onisciência do Deus da Bíblia. Da Bíblia. Do Deus da Bíblia. Não estou falando de Alá, de outros. Para mim todos são ilusões, mas eu falei voltado ao da Bíblia, porque para mim, se caso alguma coisa desse tipo aí, jamais será ou é o Deus judeu muito fajuto que tem aqui. O resto é conversa fiada. Aí você vai ficar, não, é isso, porque é assim, você conversa com um religioso que dá uma de conhecedor, que conhece isso, você tem que ver o contexto. Você tem que ver o contexto da mentira, cara. Aí quando você mostra um texto absurdo aqui do Deus da Bíblia mandando exterminar pessoas inocentes, matar, destruir vidas de crianças, amamentando crianças que nem viveram, quando você mostra isso aqui, não, vamos ter que ver o contexto. Existe um contexto para isso? Pra uma desgraça dessa, cara. De mandar eliminar criança de qualquer nação do mundo é inocente. Criança sempre foi, sempre será inocente. Qual o erro que uma criança comete? Tem que pagar o erro dos adultos.
Um Deus vingativo, vingador aqui dentro. Isso aqui precisa de exegese, cara, para entender que isso aqui é uma mentira. Precisamos ver o texto, o contexto, as datações da época, para quem foi, aquela coisa toda. Mas não tem a mente de entender que isso aqui é uma história criada e inventada, porque isso é provado naturalmente. Por isso que eu não gosto de debate. Eu falei, debate de ateu com religioso não leva a nada. Nada. Cara, eu vou ficar debatendo com alguém que tá perdido no meio de campo, como diz o ditado. Perdido na maionese. O cara tá recebendo uma talagada de sol quente, que isso já é uma mudança natural da própria natureza. Cada verão é um verão diferente e o cara interpreta com coisa divina. Isso é Apocalipse, é Deus, é Jesus. Tem um mané aqui perto aqui, que toda vez que eu passo aqui, ele olha, observa, o Apocalipse está se cumprindo. E fica aí besta, esperando o Apocalipse se cumprindo, não se cuida não. Apocalipse da mentira. Aí eu disse pra ele, ô moço, e essa guerra do Apocalipse aí, as guerras que o Apocalipse fala, aí as revelações mentirosas de um João mentiroso também, que João nunca escreveu nada, porque nunca existiu, é um personagem que ninguém sabe quem foi que escreveu essa besteira de Apocalipse, que deve ter fumado muito alguma coisa pra fazer a besteira daqui, pra enganar a besta. Eu disse, e as guerras do Apocalipse estão acontecendo? Claro, você não está vendo. Não digo não, porque não chegou o meu conhecimento aqui no meu celular, na internet, que teve uma guerra em algum lugar de espada. De espada, de flecha, de cavalo e cavaleiros. Então, por que está escrito isso? Guerras de cavalo, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo branco, vai pra puxa a cadeira e senta, rapaz. Vai ser adulto, moço. Então o vídeo de hoje foi para falar da burrice e da exegese do Rodrigo Silva. Você só acredita em Rodrigo Silva e nesses cambadas por aí, mentirosos, né? Pra ganhar dinheiro, se você quiser. Se você não quiser, você não vai. Você pode até não dar nada por um vídeo desse, cara. Mas um vídeo desse vai te servir tanto para o futuro da tua vida se você aplicar na tua vida. Sem ser nada técnico. Sem usar aqui palavras difíceis, técnicas. O Antony Galvão, não gosto dele porque ele não fala tão bem quanto eu esperava. Eu nunca ouvi ele falar a palavra inefável. Eu nunca ouvi o Antony Galvão falar de palavras que o Rodrigo fala, que o Eberlin da mentira fala, que o Jaquetinha fala. Eu nunca ouvi isso e por conta disso eu não gosto do Antony Galvão, porque ele não é um cara culto. Vá plantar batata, rapaz. Ou lavar roupa, moço. Procura lavagem de roupa. Aqui é simples, mas é objetivo. O Antony Galvão, pilastra da verdade. Fui mais volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Se você gostou, se inscreva no canal, que você não é inscrito ainda. Deixa o seu like. E se você não gostou, eu me esforcei para tentar te ajudar. Infelizmente você não quis, mas faça o que você achar melhor para sua vida. Fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo.